Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindos ao nosso curso de discipulado. Sou o reverendo Nilson Santos. Essa é a nossa aula de número 1. Nesse curso, nós temos por objetivo apresentar os princípios básicos da fé cristã, assim como também os princípios básicos da fé cristã, segundo a tradição cristã reformada. Nessa primeira aula, eu quero falar sobre a revelação de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pai bendito, todo-poderoso, nós queremos nesse momento rogar para que o Teu Espírito Santo venha iluminar a mente de todos aqueles que irão assistir esse vídeo e que eles possam compreender a sua verdade contida na palavra do Senhor. Essa é a oração que fazemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Há várias atitudes do ser humano em relação a Deus. Eu quero aqui listar 3 delas. Existem aqueles que não acreditam em Deus, são chamados de ateus. Existem aqueles que acreditam em vários deuses, conforme as religiões antigas, chamadas de politeístas, como, por exemplo, os gregos, que acreditavam em Zeus, Poseidon, Hades e tantos outros. Os egípcios, que acreditavam em Ísis, Horus, e Osíris e tantos outros deuses, são chamados de politeístas, e as religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo, assim como também o islamismo. É interessante nós compreendermos que também há outras variações. Por exemplo, existem pessoas que acreditam em Deus, porém não creem que Deus intervém na vida, na história da humanidade. Existem aqueles que acreditam que tudo é Deus, é o chamado panteísta. E existem outras variações também em relação à forma como o homem compreende Deus. Nós cristãos cremos que existe apenas um só Deus. E isso está registrado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia nos fala, lá em Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Encontramos na Bíblia Deus proibindo também o culto a outros deuses. E é claro que quando a Bíblia proíbe o culto a outros deuses, o que nós temos na verdade é Deus mostrando para o povo que os deuses são falsos, são produções da mente, do coração vaidoso do homem. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai dizer: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui nós nos deparamos com o mandamento que proíbe cultuar outros deuses e de produzir ídolos para a adoração. Como saber de fato que Deus existe? Ora, nós entendemos que a Terra, tudo que existe é fruto da criação de um só Deus, que se revelou e que está registrado na Bíblia. E o que é revelação? Vamos imaginar. Aqui existe algo debaixo desse pano, desse lenço, vamos assim dizer. O
que tem aqui embaixo? Não sabemos. Ou melhor, você que está me assistindo não sabe. Eu sei. Então, o que está aqui está oculto. Mas eu posso mostrar para vocês de duas maneiras. Eu posso simplesmente tirar e você vai saber o que é. Mas posso, ao invés de tirar de uma só vez, eu posso tirar de maneira gradual. Talvez você já tenha alguma ideia do que seja. Vou tirar aqui aos poucos. Talvez você já chegou à conclusão de que é um livro. Mas você não sabe que livro é esse. Você não sabe que gênero é essa literatura. E à medida que eu vou tirando, você vai então assim tendo consciência, né? Vai tendo a informação de que livro é esse, do que se trata, enfim. No caso aqui, foi só um exemplo. Esse livro é As Religiões que o Mundo Esqueceu. Um livro de história. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque Deus, ele, ao longo da história, veio se revelando aos poucos, ou seja, tirando o pano que o cobria. Claro que essa é uma linguagem figurada. E com o passar do tempo, o homem foi tendo mais ciência, mais conhecimento de quem Deus é. Portanto, só podemos conhecer a Deus se esse mesmo Deus se revelar a nós. E ele se revelou. E por revelação, nós fazemos aqui uma distinção. O que chamamos de revelação geral ou natural, que é a própria criação do universo. Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a própria terra é uma revelação da existência de um ser superior supremo. O Salmo, por exemplo, de número 19, também nos fala isso. Vamos dar aqui uma olhada. Do verso 1 ao verso 6, nós encontramos essa revelação geral. Vou ler só o 1 e o 2, para que você tenha mais ou menos o entendimento aqui que eu quero passar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, o texto continua mostrando que a própria natureza traz uma revelação da existência de um ser superior e supremo. É claro que numa linguagem poética. Mas o texto de Romanos, capítulo 1, Paulo, o apóstolo, vai nos dizer que Deus se deu a conhecer na própria criação. Vamos ver aqui, lá no verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, falando do homem pecador, que infelizmente, mesmo olhando para a natureza, ao invés de adorar o Criador, o Ser Supremo, ele preferiu adorar a própria criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha só essa expressão, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo nos mostra aqui que a criação carrega a digital de Deus. Ninguém, por exemplo, olha para um carro, de repente numa rua, num lugar, e acredita que aquele carro ele se autoconstruiu, que ele é fruto do acaso, que o pneu veio, se encontrou com outro pneu, que veio a carcaça, que veio o volante, depois veio, né, a marcha, enfim, e aí daqui a pouco, com o passar do tempo, um belíssimo carro. Não. O carro tem um engenheiro por detrás. Assim como também um relógio tem alguém que o criou. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o universo ele é extremamente complexo. Tanto a vida é biológica, como
tudo que existe no universo é de uma tremenda complexidade, detalhe, que não tem como ser fruto do acaso. Existe um grande engenheiro, existe uma mente superior que criou e que pôs cada coisa no seu devido lugar. E essa mente brilhante, superior, é Deus. Porém, as religiões antigas, ao invés de reconhecer o ser superior, passou a adorar a própria manifestação da criação, fruto do coração caído, e que por conta do pecado, Deus está como se tivesse como um véu, eles não conseguem assim então enxergar. Por isso há o que chamamos então de revelação especial. A revelação especial é o que, por exemplo, nós encontramos em Gênesis capítulo 12, quando Deus se revela a Abraão. Deus ele se dá a conhecer a Abraão. Abraão antes era alguém que vivia num povo idólatra e que certamente também ele seguia essas religiões. Mas Abraão tem uma revelação de Deus, um chamado de Deus, uma missão dada por Deus. Portanto, revelação natural ou geral é aquela que se dá na criação. Revelação especial é esse modo específico que Deus se dá a conhecer nas Sagradas Escrituras, os personagens que nós conhecemos na Bíblia, como Abraão, Moisés, enfim. E aqui, por último, eu quero chamar a tua atenção para esse processo de revelação. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo de número 1, há uma informação bem interessante que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Deus falou de várias maneiras no passado. Deus trouxe revelações aos homens, aos patriarcas, aos profetas, sonhos, visões. Porém, nesse tempo aqui que o autor está trabalhando, na plenitude do tempo, a revelação de Deus veio na pessoa de Jesus, e Cristo é a revelação máxima de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que o vê, vê o próprio Pai. Cristo é a revelação máxima dessa divindade que se revelou ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo Jesus. E essa revelação máxima dada em Cristo, ela foi também registrada. Todo o processo revelacional foi registrado. E o processo de se registrar a revelação é o que chamamos de inspiração. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. A ideia é que o Senhor soprou aquilo que deveria ser registrado. Os autores não perderam, né, a sua faculdade, eles não tiveram a sua cultura, a sua faculdade anulada no processo de escrever a Bíblia, os livros da Bíblia. Mas o Espírito Santo orientou, supervisionou para que aquilo que foi escrito fosse o essencial para conhecermos a Deus e também a sua vontade. Então, nesse sentido aqui, há um outro versículo que é bem interessante para nós, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É inspirada até o pneustos, ou seja, soprada pelo Senhor, de modo que nas Sagradas Escrituras nós encontramos aquilo que é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17 vai dizer: a fim de que
o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse processo do registro da revelação é o que chamamos de inspiração. Há uma inerrância, ou seja, não contém erros, uma infabilidade. E, por último, uma outra palavra que é importante é a palavra iluminação. Quando nós falamos de revelação, nesse sentido mais técnico, a revelação não mais existe. Foram esses homens da Bíblia, como Abraão, Moisés, os profetas, os apóstolos, eles receberam revelação. Inspiração, mesmo. Aqueles que colocaram o registro do que Deus revelou, como, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, os escritores do Antigo Testamento. Tudo isso é o que nós chamamos de inspiração, e ela também cessou com o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Portanto, revelação e inspiração não mais existem. O cânon, ou seja, a nossa regra de fé, foi fechada. Então, nesse sentido, o que nós temos hoje é a iluminação. A iluminação é a ação do Espírito Santo em nos dar entendimento daquilo que já foi revelado e foi registrado. É por isso que nos cultos reformados e também de algumas outras tradições cristãs, nós, antes da pregação, fazemos a oração de iluminação, pedindo para que Deus, por meio do Espírito Santo, ilumine a assembleia que estará ouvindo a exposição da palavra de Deus. Portanto, o que nós vimos aqui hoje? Que existem várias posturas em relação ao modo de se compreender o transcendente. Alguns negam a existência de Deus, os ateus, outros são politeístas, acreditam em vários deuses, isso se dá mais nos povos antigos, outros são monoteístas, que acreditam que há apenas um Deus. Nós cremos no Deus revelado na Bíblia, e esse Deus revelado na Bíblia, nós temos a revelação que chamamos de geral e também a revelação especial. A revelação geral é aquela que se dá na criação, e a revelação especial é aquela em que Deus, de forma muito específica, se revelou a esses personagens da Bíblia, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, entre outros. A revelação geral não salva o homem, porque, infelizmente, o pecado fez com que o homem não conseguisse ver Deus por meio da criação. E, ao invés de adorar o Criador, acaba adorando a criatura, obras da sua própria mão. E aí nós temos a revelação especial que nos é dada e também é registrada, e os autores que registram foram inspirados. E o modo de nós entendermos aquilo que Deus nos transmitiu de forma gradual, de forma paulatina, ao longo da história da humanidade, é por meio da iluminação. Essa então foi a nossa primeira aula. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, que possamos, por meio de tudo aquilo que foi falado, aprender e praticar, ó Pai, a nossa fé no Deus único, verdadeiro, que se revelou a nós. Que possamos ter um coração grato por sermos alcançados por esse Deus através da ação do Espírito Santo. Por Cristo Senhor nosso. Amém.